Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Paulo, e hoje, terça-feira, nossa segunda aula de língua portuguesa, tá bom? Então, primeiro ano, é muito importante, muita atenção agora nesses conteúdos, porque são conteúdos de avaliação, né? Conteúdos que serão necessários ter uma atenção redobrada, ter ali a necessidade de armar, de montar uma estratégia de estudo, porque são questões, são conteúdos importantes para a nossa prova, tá bom? Então, gente, primeiramente eu quero trazer sempre aquela mensagem positiva, que tudo dê certo pra gente hoje, que nosso dia seja maravilhoso e que possamos ter esperança de dias melhores, tá bom? Então, vamos lá, gente. A gente vai corrigir aqui a atividade da terça-feira passada que eu passei, que foi sobre estrutura das palavras, tá bom? Então vamos lá. Começa na página 77, tá bom? Começa na página 77. Muito bem. Então é o seguinte, isso aqui eu não vou corrigir a 22 e 23, porque é mais sobre a questão, a relação sobre a entrevista, mas a 23, que já é do conteúdo sobre a estrutura das palavras, sim. Então olha só, escreva duas palavras cognatas. Gente, cognatas são palavras parecidas, tá bom? Então, profissional, profissão, profissionalizar. Gente, qual é o intuito dessa questão? É trazer o mesmo radical. Palavras que têm o mesmo radical, tá bom? Então, motivado, motivo, motivação. Clara, clareza, esclarecer. Maioria, maior, maioridade. Deu para entender? Todas têm o mesmo radical, apesar de serem palavras diferentes e de classes diferentes, mas elas possuem o mesmo radical. Beleza? Aqui, página 78. Na questão 24, na frase, percebemos que esta seria uma revolução no jeito que as pessoas ensinam e aprendem. Quais são os radicais das palavras destacadas? Aí, gente, jeito vai até o T, né? Ensinam vai até o N e aprendem vai até o D, tá bom? Então, professor, é a base da palavra? É a base da palavra, beleza? Bacana. Questão 25. Para ampliar seu conhecimento sobre radicais, leia o texto a seguir observando as palavras em destaque. Então você tem aqui, ó, certo? Essas palavras em destaque aqui. Nascido, completa, velho, guerras e criação. E aí a questão, a letra A, diz o seguinte. Escreva o aumentativo da palavra animal, acrescentando-lhe uma terminação. Então pode ser animalzão, né, animalão, tá bom? Animalzão, lembrando que é a forma mais informal. A forma formal, vejo da gramática, é animalão, tá bom? Isso vocês aprenderam lá no sétimo ano, no sexto ano, né? Com diminutivo, aumentativo e substantivo. B. Cite duas palavras cognatas de terrestre. Terra, terráqueo. C. Encontre no texto uma palavra cognata de mundo. Mundiais, ou seja, palavras que têm ali o mesmo radical. D. Qual o radical da palavra mais nascido? No texto, há algum cognado dessa palavra? Se sim, qual? O radical vai até o C, né, gente? A palavra cognata é nascimento, como a gente viu. A letra E. A forma verbal completa pode se tornar um advérbio. Olha só que interessante isso daí. Se for acrescentada ela, a terminação... Gente, a maioria dos advérbios, não estou falando que todos, mas a maioria dos advérbios possuem a terminação mente. Então, divertidamente. Lembra aquele filme Divertidamente? Divertidamente é um advérbio, né? Porque é o modo como está se divertindo, divertidamente, tá bom? Então, aí seria a alternativa em que está marcada aí o xizinho, mente. F. A palavra velho é um adjetivo. Transforme-a em um substantivo, acrescentando a ela uma terminação. Bom, gente, o sufixo nominal que forma aí o adjetivo, um substantivo é o ice. Então a gente vai transformar de velho para velhice, tá bom? G. Qual é o radical das palavras guerras? Da palavra guerras, tá bom?
é até o R, né, gente? O radical da palavra guerras é até o R, segundo R, beleza? E esse Azinho aqui, professor? É vogal temática ou é desinência nominal de gênero? Existe correspondente masculino para guerras? Não, então é vogal temática. E esse Szinho é a desinência de número. Beleza, aí a gente vai para cá, tá, gente? Aqui, ó. Para a questão 26 da página 80. Aí ele fala o seguinte... na questão 26, eu leio as frases a seguir extraídas da entrevista de Iberê Tenório. Aí ele marca a palavra reconhecerem. Ele pede aqui nessa questão que existe um sufixo nessa palavra reconhecerem, que é o re, e ele pede qual é o significado desse prefixo. Lembra daquele quadro que eu falei para vocês, que vocês vão precisar do significados dos prefixos, dos sufixos? Pois é, re significa o que, gente? Repetir. Reconhecer, né, significa ver ou conhecer novamente, né? Então indica uma repetição, tá bom? Aqui, ó, ele pede para você também fazer a mesma coisa nessa questão, nesse trecho, com a palavra climática, só que aqui tem um sufixo, né? E ele pede, obviamente, qual é o sentido desse sufixo aí? Qual é a relação de sentido? Então, o sufixo é icas, certo? Aqui é ticas, na verdade. E aí, o sentido, a relação de sentido que se dá é justamente o que, gente? A mudança relacionada ao clima, né? Mudanças climáticas. Ok? Então, todo sentido aí abordado por essa palavra. Tá bom? 27. Releia esta frase presente na entrevista. Aí ele pede, né, obviamente, a palavra atualidade. E ele fala o seguinte, gente, em atualidade, o sufixo idade, pensando nas classes gramaticais, substantivo, adjetivo, advérbio, qual a modificação percebida na palavra atual, que é a palavra primitiva, com o acréscimo desse sufixo. Então, gente, se eu tenho a palavra atual, e aí eu tenho a palavra derivada atualidade, o que vai mudar? Vai mudar que eu acrescentei o sufixo, né? Ou seja, professor, só isso? Não, eu mudei a classe de palavra, certo? De adjetivo passou para quê? Para substantivo. Muito bem. E aí eu vou pular agora aqui, gente, da página 80, a questão 28, tá, gente? Letra B, beleza? Letra B. Eu vou aqui para a página 82. Por quê, gente? São questões importantes para a nossa avaliação. Então é importante você verificar se realmente está correto, para depois não chegar lá na frente, professor, mas eu não sabia, professor não corrigia, professor não teve correção. Não, a gente está vendo direitinho para poder unir aí tanto a teoria como a prática e a correção desses exercícios, tá bom? Olha só, eu vou aqui para questão 36 e 37. Eu tenho aqui a tirinha e aí fala o seguinte: e os elogios às mulheres é quase sempre linda, linda, linda. E a menina continua falando, como se nosso maior valor fosse nossa aparência. Nós somos muito mais que isso. Aí, legal. Questão 36. As duas palavras da tira que podem exemplificar as desinências de gênero são linda e nossa. Porque linda, gente, agora sim nós temos o correspondente masculino, que é lindo. E nossa tem um correspondente masculino também, que é nosso. Então só pode ser a letra B. Cite a desinência de gênero das palavras que você assinalou. Gente, a desinência de gênero é A, porque como é feminino, então a desinência de gênero vai ser o A. 37. Quais são as desinências de número das palavras elogios e mulheres? Olha só, gente. Quando a gente está falando de número, a gente está falando de plural ou de singular. Então aqui a desinência de plural é o S, e quando se fala da palavra mulheres, nós temos o plural, né, a marcação de plural é S, tá bom? Vamos aqui para a página... muito legal. Para a questão aqui, gente, 38, ele dá o texto aqui em cima, certo? E aí ele pede para você, obviamente, analisar as palavras ficaram e passaram. Na questão 38,
ele pede para você analisar a palavra ficaram, né? Ele dá aqui a estrutura. Fic é o radical, a é a vogal temática e ra é a desinência modo temporal, tá bom? Letra A. O morfema que indica o modo e o tema verbal é ra. Como esse morfema é chamado? Desinência modo temporal, porque aquela desinência que indica o modo e o tempo é desinência modo temporal. Aí nós estamos falando de quê? De verbos. B. Qual é a função do morfema M nessa palavra? É a desinência o que aí, gente? Desinência número pessoal, porque indica a pessoa e o número, se está no plural ou não. E, obviamente, está no plural. Então, indica que o verbo está na terceira pessoa do plural. Muito bem. 39. Considere agora a forma verbal passaram, essa daqui, ó. E faça a divisão dos morfemas nela presentes. Então, olha só, gente. O morfema, obviamente, o morfema principal vai ser o radical. Mas ele pede para você analisar os morfemas de uma forma geral. Então, seguinte. Aqui a gente já viu o radical, né? Aqui o pas, que é o S, o segundo S. A vogal temática é o A. O ra é a desinência modo temporal e o M também vai ser a desinência número pessoal, porque é o mesmo tempo verbal, o mesmo modo, né, e a mesma pessoa e o mesmo número. Então, né, a classificação das desinências vão ser iguais, tá bom? Então, gente, muito cuidado com isso, muito cuidado com essa análise, né? Na prova, na avaliação, eu vou pedir para você analisar algumas palavras. Então tem que tomar muito cuidado, tem que prestar muita atenção nisso, porque vai ser primordial para você resolver esse tipo de questão quando você for analisar a estrutura da palavra, tá bom? Então é isso. Agora nós vamos para a nossa aula realmente, o nosso conteúdo de hoje, que é processo de formação de palavras, só que composição, tá bom? Vamos lá. Pronto, voltamos. Então, gente, professor, então existe um outro tipo de processo de formação das palavras? Sim, existe a composição, ok? E mais lá na frente nós vamos ver que existem outros tipos também, né, desses processos de formação de palavras, mas a gente vai ver com calma, tá bom? Primeiro nós vamos ver a composição e depois nós temos os outros tipos, tá bom? Professor, o que é composição? Ah, sim. Professor, é importante eu separar isso no meu caderno? Sim. Você separa a derivação para um lado, tá bom? E você separa a composição para um outro lado. Então, assim, é uma distância considerável, porque não é a mesma coisa. Apesar de ser processo de formação das palavras, mas derivação é uma coisa e composição é outra. Então nós vamos ver aqui agora qual é o conceito da composição, tá bom? É o processo de formação de palavras através do qual novas palavras são formadas, presta atenção, pela junção de duas ou mais palavras. Opa! Então a gente não tem uma derivação aqui, a gente tem o quê? Uma junção de duas ou mais palavras já existentes, né? Então, existem duas formas de composição: a justaposição e a aglutinação. Anota no seu caderno, vou dar um tempinho para você anotar, tá bom? Então você percebeu que o conceito da composição é diferente da derivação. A derivação vai derivar, né, de uma palavra primitiva. E a composição não, você vai fazer apenas a junção de duas ou mais palavras, tá bom? Então é importante a gente ter esse conceito na nossa cabeça. Bom, eu acredito que esse conteúdo você viu no ano passado, né? Mas de maneira bem rápida, porque o nono ano ele não trabalha esse conteúdo de maneira extensa, né? Ele se preocupa com outros conteúdos. Mas agora você está recuperando esse conteúdo, mas é preciso estudar de maneira mais profunda. Por quê? Porque é importante para o seu CIS, é importante para o seu PSC, é importante para os seus processos seletivos e também é importante para a nossa avaliação. Percebam que os principais conteúdos, gente, vocês vão perceber ao longo do ano,
que os principais conteúdos dos vestibulares eu trabalho nas avaliações e testes. Então, professor, o conteúdo principal do CIS, do PSC, são os conteúdos que o senhor mais aborda, são os conteúdos que o senhor mais trabalha ali nas avaliações, né? São os conteúdos que você mais trabalha ali nos testes, exatamente, tá bom? Exatamente isso, beleza? Bom, então, gente, nós temos aí a justaposição. Qual é o conceito da justaposição? Eu dou tempo para você copiar, mas vamos ler rapidão aqui. A justaposição ocorre quando duas ou mais palavras se unem sem que ocorra alteração de suas formas ou a situação primitivas, tá bom? Não há perda de fonemas. Então, a justaposição é quando ocorre a junção, né, de duas ou mais palavras, mas não há perda de fonemas. Então, olha aqui, ó, a palavra guarda, chuva, né, as palavras guarda e chuva. Eu juntei, eu uni essas palavras e eu perdi algum fonema aqui, gente? De forma alguma. Não perdi nenhum fonema. Então, é justa posição. Segunda-feira. Segunda-feira, olha só, tem a palavra segunda mais a palavra feira. Perdi algum fonema? Nenhum, né? Então eu tenho aqui, certo? A minha justa posição. Passatempo, passa mais tempo. Uni essas duas palavras. Perdi algum fonema? Não. E tem um justa posição. Girassol. Girassol eu vou deixar por último, tá, gente? Pé de cabra. Pé mais de mais cabra. Professor, tem alguma coisa a ver se tiver o hífen? Não. Isso aqui é importante, tá? Não tem nada a ver, tá bom? Porque o hífen não é uma palavra. O hífen é um sinal, não é um sinal gráfico, é um sinal aí de pontuação. Então, o que acontece? De separação, aliás, de separação das palavras. Então, você vai contar apenas as palavras. Então, você perdeu algum fonema aqui? Não. Então, é justa posição. Girassol. Girassol é o seguinte. Você tem a palavra gira, mais a palavra sol. Mas, professor, tem mais um S aqui e agora? Gente, não se preocupa com isso. A justaposição, ela pode sim ganhar um fonema, mas qual é a regra? Ela não pode perder. A justaposição não pode perder fonema, tá bom? Então, professor, se tiver mais um fonema a mais, pode ser justaposição? Pode ser, que nem o caso de girassol, tá bom? E a aglutinação, professor? Olha o conceito da aglutinação. Ocorre quando duas ou mais palavras se unem para formar uma nova palavra, ocorrendo alteração na forma ou na acentuação primitiva, tá bom? Então, professor, há perda de fonemas aqui? Há perda de fonemas, tá bom? Então, professor, olha só, o senhor está dizendo que a justaposição não tem perda de fonemas e aqui na aglutinação tem perda de fonemas, exatamente. Então, olha só, isso aqui é importantíssimo. Olha só, fidalgo. Vocês sabem a origem da palavra fidalgo? É essa daqui, ó. Filho de algo, tá bom? Então, olha só. Eu tenho a junção dessas palavras e eu acabei perdendo. Qual foi aqui o fonema que eu perdi, gente? Eu perdi, né, o LH e o O, né? Eu perdi aqui o Azinho, né, do algo. O Azinho do algo? Não. Eu perdi o E, né, do Di. Então, eu perdi vários fonemas aqui. Então, isso é aglutinação, tá bom? Isso é aglutinação. Aguardente é a palavra água mais ardente. Então, gente, eu uni essas palavras e perdi fonema. Qual foi o fonema que eu perdi? Perdi um Azinho, tá bom? Vinagre. Vocês sabem a composição da palavra vinagre? É a palavra vinho mais acre, tá bom? Professor, o que significa acre? Acre significa azedo, por isso que você... ácido, aliás, perdão, ácido. Por isso que o vinagre é um pouquinho ácido, tá bom, gente? Então, vinagre, eu perdi, qual foi o fonema que eu perdi aqui, professor? Eu perdi o H, perdi o O, né? E houve a transformação do C em G, tá bom? Mas isso é absolutamente normal, tá bom? Absolutamente normal. Embora.
em mais boa mais hora. Então essa é a junção, é a composição da palavra, tá bom? Eu uni, fez a junção, ficou o quê? Embora. Então eu perdi o que aqui, gente? Eu perdi o azinho do boa, perdi o H do hora e pronto. Aí eu tenho a palavra embora. Então vocês percebem, gente, que essas palavras, elas têm uma composição muito complexa. Elas se unem e acabam perdendo o fonema. Professor, dúvidas? Em relação à palavra, essa transformação do C em G, de onde que ela vem? Qual é a origem? É do latim, tá, gente? Os sons do C e do G são muito parecidos no latim, por isso que há essa transformação, tá bom? Bom, aqui para a gente ter pra gente ter aqui um exercíciozinho rápido, então vamos lá. O girassol da vida e o passatempo do tempo que passa não brincam nos lagos da lua. Respectivamente, o que, gente? O elemento formado por aglutinação e outro por justaposição. Vamos verificar. Girassol, gente, é justaposição, nós vimos. Passatempo também é justaposição, porque são duas palavras e a gente não perde fonema, né? Então vamos lá. Então a letra A não é. Letra B. Um elemento formado por justaposição e outro por aglutinação. Dois elementos formados por justaposição. É a alternativa C. Beleza? E aqui, gente. Deixa eu passar aqui. Embora. Qual é o processo de formação de palavras que nós temos aqui, gente, na palavra embora? Né? Nós vimos que é em mais boa mais hora. E eu vou perder o fonema quando eu vou unir essas palavras. Então tem o que? Composição por aglutinação. Beleza? Porque eu acabo perdendo o fonema. Ok. Então, gente, além desses processos aí que nós vimos, composição e derivação, nós temos aí outros tipos de processo de formação das palavras, tá bom? São esses daqui, ó: redução ou abreviação, hibridismo, onomatopeia, estrangeirismo e sigla ou abreviatura. Beleza? Então vamos lá, rapidão. Abreviação, redução, gente, copia aí. É a forma reduzida apresentada por algumas palavras. Então, auto vem de automóvel, quilo vem de quilograma, moto vem de motocicleta, foto vem de fotografia. Alguém fala fotografia? Não, a gente fala tira uma foto, a gente reduz, a gente abrevia ali a palavra, né? Cine, né? A gente geralmente fala cinema, né? Mas a palavra mesmo, a forma mesmo da palavra original, né, é cinematográfico. Então a gente acaba reduzindo essa palavra até para ter uma facilidade na nossa fala, tá bom? Hibridismo, olha só, é a formação de palavras a partir da junção de elementos de idiomas diferentes, tá bom? Então é a formação de palavras a partir da junção de elementos de idiomas diferentes. Então aqui, gente, eu tenho a palavra sociologia. Sócio vem do latim e logia vem do grego. Então tem o seguinte: sócio significa a sociedade e logia significa o que, gente? Estudo. Então por isso que sociologia significa estudo da sociedade, tá bom? Por isso que vocês estudam sociologia, porque é o estudo da nossa sociedade, tá bom? E aqui outros exemplos também. Automóvel, auto vem do grego e móvel vem do latim, tá bom? Então geralmente, gente, são palavras que vêm do latim e do grego, tá bom? É hibridismo. Onomatopeia. Onomatopeia, gente, consiste na criação de palavras através da tentativa de imitar vozes ou sons da natureza. Então, gente, aquelas velhas concepções de sons. Então, fonfon, cocoricó, tic-tac, bum, sh, né? Sh significa o quê? Silêncio. Cocoricó seria o som da galinha, né? Tic-tac seria o som do relógio. Agora eu falo assim para vocês. Os canhões
faziam o ribombar. O que seria o ribombar, gente? Aí nessa oração, né? Os canhões faziam o som de ribombar. Ribombar não é o som dos canhões, né? Quando faz o tiro. Então, isso, professor, essa palavra ribombar é onomatopeia? É onomatopeia, porque está indicando o som ali daquele objeto. Qual objeto? Né? Seria o canhão, tá bom? Beleza, show de bola. Estrangeirismo, gente. Estrangeirismo, olha só como é diferente do hibridismo. São palavras de outros idiomas introduzidas em uma língua por motivos históricos e culturais, por modismo, ou seja, por moda, e em razão de avanços tecnológicos, tá bom? Tais palavras, elas podem ser aportuguesadas ou não. O exemplo aqui, gente. Basquetebol. Basquetebol é uma palavra, né, que vem do inglês, mas ela já foi aportuguesada. Ela já está no nosso contexto, tá bom? A mesma coisa vai acontecer com a palavra deletar. Né? A palavra deletar, ela já aparece, né? Quer dizer, a palavra original é delete, né? Mas ela já aparece como verbo aqui no nosso português, deletar. Né? Então já é uma palavra aportuguesada. E palavras não aportuguesadas. Então aqui, pizza. Pizza é uma palavra que no italiano se escreve assim e aqui se escreve assim também. Então não teve ali, não teve como aportuguesar essa palavra. Então é uma palavra não aportuguesada, tá bom? Réveillon também, né? Que seria a virada do ano. Então também veio do francês e não teve como aportuguesar essa palavra, mas tem uma forte influência dentro do nosso português. São palavras que nós utilizamos de forma frequente, certo? E nós temos aí, gente, a sigla ou a abreviatura, que é o que? Consiste na redução de nomes ou expressões empregando a primeira letra ou sílaba de cada palavra. Essa daqui é a mais fácil, por quê? Porque é o seguinte, olha os exemplos aí. O FAM, onde você vai estudar daqui a 2, 3 anos. Universidade Federal do Amazonas. Então, nós temos aí a redução de nomes que empregam aí a primeira letra, né, ou a sílaba de cada palavra, só que de maneira, né, mais reduzida. E maiúsculas, né, utilizam aí a questão de letras maiúsculas. Então o FAM, né, eu pego a primeira a primeira letra da palavra universidade, eu pego o Fzinho, que é a primeira letra da palavra federal, e pego a M, que são as duas primeiras letras da palavra Amazonas, tá bom? A mesma coisa acontece com o UEA, que também é uma universidade muito boa, que você, né, vai ali estar concorrendo a uma vaga. Então, Universidade do Estado do Amazonas, né, UEA. Então eu pego o U da universidade, eu pego o Ezinho do estado e pego o A do Amazonas. Gente, falando de UEA e o FAM, lembrem-se que já começou a sua corrida, porque, como eu falei, você vai fazer o SIS1 esse ano, então a gente precisa, né, tentar para esses conteúdos, porque é uma maneira de você se preparar. Né? Não pense que o seu ingresso, a sua tentativa de ingresso à universidade, ela começa apenas no terceiro ano. Não, ela começa muito antes do terceiro ano. Ela começa lá no seu Fundamental 2. Então, tudo que você faz lá embaixo, tudo que você fez lá no prédio do Fundamental 2, vai ter aqui o seu reconhecimento, vai ter o seu resultado. Né? Então, o pessoal também que não estudava aqui ano passado, a mesma coisa, na escola que você estava, você, né, se você teve ali um bom desempenho, se você se empenhou, você vai ter ali uma facilidade maior nos conteúdos do primeiro ano, segundo e terceiro, mas trazendo sempre a concepção de que você pode fazer mais, de que você pode dar um pouco mais
da sua vontade de querer ingressar na universidade, tá bom, gente? Então eu vou passar aqui a atividade para vocês. Deixa eu só resolver essa daqui, ó. Gente, observe a imagem retirada do WhatsApp abaixo e assinale a alternativa falsa. Aqui, gente, kit Pokémon GO, lanchinho 100% natureba, LED, carregador portátil, mochila 100% hidratado, tênis chavoso para sair correndo. Então, olha só, gente, o que nós temos aí como falsa? Nós temos, deixa eu ver aqui, a palavra natureba é um neologismo para se referir a algo natural e simples. Neologismo é a criação de uma palavra nova, tá, gente? Então tá correto. O texto acima aborda de forma humorada a polêmica do aplicativo Pokémon GO. Não, tá correto. As palavras lanchinho, carregador e hidratados foram formadas por derivação regressiva. Não tem como dizer. Lanchinho foi o quê? Por derivação sufixal. Então já mata essa questão aí. Tá bom? Então, muito bem. Nossa atividade. Páginas 93 a 96 e páginas 101 a 104. Tá bom, gente? Aí eu vou... Essas eu acredito que ainda dê para fazer hoje, então amanhã, então no máximo ali até segunda-feira, e a gente vai corrigindo aos poucos, tá bom? Quem for terminando pode ir enviando, tá bom, gente? Grande abraço e até a próxima aula.